Olá! Hoje vamos mergulhar numa das ironias mais fascinantes da história. A gente vai explorar a relação, olha, super complexa entre a famosa paz do Império Romano e a ascensão do cristianismo primitivo. É uma baita história sobre poder, sobre submissão e sobre como uma nova fé usou as próprias ferramentas de um império para desafiar os seus fundamentos. E tudo começa com uma pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa. A celebrada Pax Romana ou Paz Romana foi mesmo um período de paz para todo mundo? A resposta, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais complicada do que parece. E é justamente nessa complicação que uma revolução de ideias achou terreno fértil para crescer. Ok, então vamos lá. Para entender esse paradoxo, a gente primeiro precisa entender a promessa. O Império Romano vendia a Pax Romana como seu principal produto, sabe? Uma verdadeira era de ouro, um presente de estabilidade para um mundo que já estava cansado de tanta guerra. E oficialmente a definição é essa aí. A Pax Romana, que começa com o Imperador Augusto, é descrita como esse longo período de paz e prosperidade. O fim das guerras civis trouxe uma ordem que permitiu que o Império florescesse de um jeito, nossa, sem precedentes. E os benefícios eram reais, eram visíveis. Uma rede gigantesca de estradas e portos conectando todo o Mediterrâneo. O comércio simplesmente explodiu. Pessoas de o mais importante, ideias, conseguiam viajar com uma facilidade nunca antes vista. E em todo lugar, a figura do imperador era celebrada como a fonte de toda essa prosperidade, o grande guardião da paz. Só que toda moeda tem dois lados, né? Essa narrativa de uma paz dourada escondia um custo altíssimo. Um custo que foi pago por milhões de pessoas que não escolheram fazer parte desse sistema. Porque essa paz não foi negociada, ela foi imposta. E aqui está o ponto que vira o jogo. No contexto romano, a palavra pax não significava o que a gente pensa hoje. Não era um acordo de paz entre iguais, de jeito nenhum. Significava rendição. Era a paz do conquistador sobre o conquistado. Uma paz garantida pela ameaça constante da espada romana. E isso aqui ilustra perfeitamente as duas realidades, que eram mundos à parte. Para as elites ligadas ao Império, era uma época de oportunidade, de segurança. Mas para os povos subjugados, como lá na Palestina do século I, a história era bem diferente. Significava impostos esmagadores, perda de autonomia e a presença constante e opressiva das legiões. Qualquer sinalzinho de rebelião era esmagado de forma brutal. E é exatamente nesse cenário de tensão que surge a mensagem de Jesus. Uma mensagem que, veja bem, não era uma revolta armada, mas apresentava uma visão de mundo radicalmente diferente. Era uma contranarrativa direta ao poder de Roma. O Império tinha a sua própria linguagem de poder, e a mensagem cristã foi lá e confrontou isso de frente. Vamos pensar, César era o Senhor, em grego Kyrios. As vitórias militares eram as boas novas, o Evangelion. A paz era mantida pela força. A nova mensagem pegou esses mesmíssimos termos e deu um significado completamente novo. A paz agora viria da justiça, não da espada. O verdadeiro Senhor não era César, e as boas novas eram sobre a soberania de Deus e não do imperador. Então, o ponto neurálgico é este. A mensagem de Jesus foi vista como uma ameaça política. A acusação que o levou à cruz para Roma não era uma questão religiosa. Era de um suposto rei que desafiava a autoridade absoluta de César. E a crucificação era a punição padrão de Roma para os inimigos do Estado. Depois da morte de Jesus, o movimento continua. E aí adota uma estratégia, assim, brilhante e totalmente subversiva. Liderados por figuras como o apóstolo Paulo, eles começaram a usar a própria linguagem do Império contra o Império. Paulo, por ser cidadão romano, soube navegar no sistema. Mas o que ele fez simbolicamente foi ainda mais poderoso. Ele pegou o evangelho do imperador e o transformou no evangelho de Cristo. Ele tirou o título de Senhor de César e o atribuiu a Jesus. Ele pegou a paz romana, baseada na força, e a substituiu por uma paz baseada na reconciliação. Foi uma verdadeira guerra de palavras travada no coração do império. E aqui que a gente chega no grande paradoxo da história. Como é que essa mensagem, que basicamente minava a autoridade de Roma, conseguiu se espalhar tão rápido e para tão longe? A resposta irônica é, com a ajuda do próprio Império Romano. Pensa só, as mesmas estradas construídas para mover legiões serviram de caminho para os missionários. As rotas comerciais que enriqueciam Roma também carregavam novas ideias. A segurança relativa da Pax Romana permitia que os pregadores viajassem mais livremente. E para completar, a língua comum, o grego,
garantia que a mensagem fosse compreendida de um canto a outro do império. Em resumo, as ferramentas de controle e de consolidação do império se tornaram, sem querer, as autoestradas para a disseminação de uma fé que questionava a sua autoridade máxima. É uma das maiores ironias da história. O sistema foi, de certa forma, hackeado por dentro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A história nos mostra esse grande confronto entre dois tipos de paz. Uma que é imposta pela espada, que promete ordem através da submissão, e outra que nasce da convicção, que promete transformação através da reconciliação. A questão sobre qual delas realmente prevalece, qual delas perdura, é algo que ecoa até hoje.